Imagina ser odiado pela torcida, vaiado em todo jogo, e terminar a carreira como ídolo do mesmo clube. Parece impossível, né? Mas no futebol isso já aconteceu várias vezes. Hoje você vai conhecer jogadores que foram de vilões a heróis no mesmo time. Quando Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid em 2018, com apenas 18 anos, ele carregava um peso enorme nas costas. O clube pagou cerca de 45 milhões de euros ao Flamengo, e isso por si só já colocou uma pressão absurda em cima dele. No começo, a realidade foi dura. Apesar da velocidade do drible fácil, ele virou alvo constante de críticas. Torcedores e imprensa diziam que ele corria muito e decidia pouco. Erros em finalizações claras viraram memes na internet, e em alguns jogos, ele chegou a ser vaiado no próprio Santiago Bernabéu. Para muita gente, Vini era só mais uma promessa, que não estava pronto para a camisa mais pesada do mundo. Mesmo assim, ele não fugiu da responsabilidade, trabalhou em silêncio, focando principalmente em finalização e tomada de decisão. A virada de chave veio na temporada 2021-2022, quando ele formou uma dupla mortal com Benzema. Foi nessa mesma temporada que ele marcou o gol do título da Champions League contra o Liverpool, entrando definitivamente para a história do clube. A partir daí, a imagem mudou completamente. O garoto antes criticado virou protagonista, passou a decidir clássicos, jogos grandes, e a carregar o time em vários momentos difíceis, de dúvida, virou referência, de meme, virou estrela. Hoje, Vinícius Júnior é considerado um dos principais jogadores do mundo, e símbolo de superação. A torcida que antes desconfiava, hoje canta seu nome em alto e bom som no Bernabéu. Ele deixou de ser apenas uma promessa, e virou realidade. Quando Felipe Melo foi anunciado pelo Palmeiras no início de 2017, a reação dos torcedores foi extremamente negativa. Muitos palmeirenses viam nele um jogador problemático, lembrado mais pelas expulsões, brigas e polêmicas, do que pelo futebol. Nas redes sociais, surgiram campanhas contra a contratação, e muita gente dizia que ele não tinha o perfil do clube. E o início dentro de campo só aumentou essa desconfiança. Felipe Melo sofreu lesões logo nos primeiros meses, teve dificuldade de sequência, e, quando voltou a jogar, acumulou atuações irregulares. Em jogos decisivos, acabou sendo expulso, e virou alvo de críticas pesadas. Para grande parte da torcida, ele representava exatamente o oposto do que o Palmeiras precisava naquele momento: equilíbrio e segurança. Mas a grande virada veio justamente na adversidade. Em vez de se esconder, Felipe Melo mudou sua postura dentro e fora de campo, começou a trabalhar mais na parte tática, reduziu as faltas desnecessárias, melhorou o posicionamento, e passou a ser um verdadeiro líder no vestiário. Ele passou a cobrar os companheiros, organizar o time, e proteger os jogadores mais jovens. O vilão começou a virar referência. A temporada de 2018 marcou o início da sua redenção completa, sob o comando de Felipão. Ele se transformou no pilar do meio-campo do Palmeiras, e teve papel fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro. Não era mais só um volante marcador, virou um dos cérebros do time. Nos anos seguintes, sua importância só aumentou. Felipe Melo foi uma peça-chave nas conquistas da Libertadores de 2020 e 2021, além da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Ele virou capitão, líder técnico e emocional da equipe. Nos momentos de pressão, era ele quem chamava a responsabilidade, orientava o time e impulsionava a virada de mentalidade dentro do clube. A relação com a torcida, que começou em guerra, virou respeito. Aos poucos, os mesmos torcedores que pediam sua saída passaram a reconhecer sua entrega. Ele virou símbolo de raça, dedicação e espírito de decisão. Hoje, a passagem de Felipe Melo pelo Palmeiras é vista como uma das maiores histórias de superação da era recente do clube. Um jogador que chegou rejeitado, enfrentou críticas, quase saiu pela porta dos fundos e terminou como ídolo para muitos. No início da carreira, João Piqué era visto como apenas mais um zagueiro promissor das categorias de base do Barcelona. Em 2004, ainda muito jovem, ele deixou o clube para buscar espaço no Manchester United, mas lá também não conseguiu se firmar. Para muitos, ele era um jogador comum, sem a personalidade necessária para brilhar em um gigante europeu. Quando o Barcelona decidiu repatriá-lo em 2008, a desconfiança era enorme. A torcida não via Piqué como solução, a imprensa o tratava como um reserva de luxo, e poucos acreditavam que ele teria nível para ser titular em um time que buscava voltar ao topo. Mas o que veio depois foi uma transformação histórica. Com a chegada de Guardiola, Piqué encaixou perfeitamente no novo estilo do Barcelona. Ele não era apenas um zagueiro que defendia, sabia sair jogando como poucos, tinha visão de jogo e uma calma que contrastava com a pressão do Camp Nou. Pouco a pouco, ganhou espaço, virou titular absoluto e assumiu a defesa do time. Na temporada 2008-2009, ele foi peça essencial do Barcelona do Sestete, conquistando Champions League, La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Europa, Supercopa da Espanha e Mundial de Clubes. Piqué passou de dúvida a pilar defensivo de um dos maiores times da história do futebol. Com o tempo, virou líder do elenco, encarnou o espírito do clube e se tornou uma verdadeira extensão da ideia de jogo do Barça dentro de campo. Formou uma dupla lendária com Puyol, depois com Mascherano, e marcou gols decisivos em clássicos e jogos grandes. No fim das contas,
e que não só venceu as desconfianças, como virou símbolo de uma geração. Do jogador desacreditado ao comandante da defesa de uma era dourada do Barcelona, ele provou que, às vezes, sair pela porta dos fundos é o primeiro passo para voltar pela porta da história. A história de Diego Ribas no Flamengo é um dos melhores exemplos de como a paciência, a personalidade e a liderança podem transformar a relação de um jogador com a torcida. Quando Diego chegou ao Flamengo, em 2016, o impacto inicial foi enorme. Era um nome de peso, experiente, vindo da Europa, com a missão de liderar o meio-campo rubro-negro e recolocar o time no caminho dos títulos. No começo, tudo parecia perfeito. Gols, assistências e atuações que empolgaram o torcedor. Mas a lua de mel durou pouco. Com o passar das temporadas, Diego passou a acumular críticas. Muitos torcedores o acusavam de prender demais a bola, de jogar em ritmo lento e de sumir em jogos decisivos. A cobrança aumentou ainda mais, pelo fato de ele ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Para parte da torcida, Diego se transformou em sinônimo de frustração. O momento mais difícil aconteceu em 2019, antes da chegada de Jorge Jesus. Diego perdeu espaço, foi vaiado e chegou a ser tratado como não essencial por parte da torcida. A relação estava por um fio, mas foi nesse cenário que a virada começou. Durante a campanha histórica do Flamengo, em 2019, Diego passou por uma lesão grave no tornozelo e ficou meses fora. Muitos acharam que seria o fim da passagem dele pelo clube. Só que, ao voltar, ele reuniu forças e assumiu um papel que ninguém esperava, o de líder silencioso, o jogador que motivava, orientava e acalmava o time nos bastidores. Na reta final da Libertadores, Diego voltou em alto nível e foi peça fundamental no estilo intenso e agressivo de Jorge Jesus. Mesmo não sendo titular absoluto, sua liderança era tão forte que o grupo inteiro o tratava como capitão independente da braçadeira. A redenção definitiva veio com os títulos Libertadores, Brasileirão, Supercopa, Recopa e Carioca. A imagem de Diego, antes muito criticado, mudou completamente. Ele virou símbolo de profissionalismo, entrega e identificação com o Flamengo. Quando se aposentou em 2022, saiu aplaudido de pé no Maracanã, visto como exemplo de caráter e dedicação. Diego mostrou que nem sempre o jogador vira ídolo pelo gol ou pelo drible. Às vezes, vira ídolo pela postura, respeito e liderança. Ele começou contestado e terminou como um dos capitães mais marcantes da era moderna do Flamengo. Quando Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em 2003, ele não era nem de longe o monstro que o mundo conheceria depois. Era um garoto magro, cheio de firulas, dribles longos e jogadas de efeito. A torcida e parte da imprensa inglesa encararam isso de forma bem crítica. No começo, muitos diziam que Cristiano era só estilo, mas pouca eficiência, jogava bonito, mas errava muito, forçava dribles desnecessários, perdia a bola com facilidade e tomava decisões ruins. Ele virou alvo dos tabloides ingleses, que o chamavam de fominha, individualista e exagerado. Alguns torcedores até duvidavam se ele teria sucesso na Premier League, uma das ligas mais físicas e intensas do mundo. Mas Cristiano não ficou parado, e foi exatamente aí que sua transformação começou. Sob o comando de Alex Ferguson, Cristiano mudou completamente seu jogo. Ele treinava mais do que qualquer outro jogador, ficava horas após os treinos, se dedicava ao físico, à finalização e à leitura de jogo. A evolução foi tão absurda que, em poucos anos, ele se tornou o jogador mais decisivo do elenco. Entre 2006 e 2009, Cristiano Ronaldo deixou de ser promessa e virou superestrela. Conquistou a Premier League, Champions League e diversos títulos nacionais. Virou referência técnica e física da equipe. Seus números cresceram de forma explosiva e ele começou a decidir jogos grandes, clássicos e finais. O auge dessa primeira passagem veio em 2008, quando o CR7 ganhou seu primeiro prêmio de melhor do mundo, vestindo a camisa do United, algo raríssimo na época para jogadores da Premier League. O jogador que era criticado e desacreditado por ser fominha terminou sendo visto como um dos maiores da história do clube, ídolo, decisivo e um dos pilares da era mais vitoriosa do Manchester United moderno. Quando saiu para o Real Madrid em 2009, não saiu apenas como craque, saiu como um dos maiores jogadores que o Manchester United já teve. Cristiano Ronaldo é o exemplo perfeito de que talento sem esforço é nada, mas esforço com talento cria lendas, de garoto contestado a gigante eterno de Old Trafford. Valeu por assistir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que achou. Até o próximo vídeo.